Conhecer a utilização do link não é mais suficiente, pessoal. Não adianta só saber a porcentagem do link e não saber exatamente o que está passando aí de dentro. Tudo bem? Bruno de novo aqui. E neste vídeo nós trataremos do protocolo NetFlow. Justamente para quê? Para que a gente consiga não somente entender throughput, e sim também entender o comportamento daqueles fluxos de dados e com isso facilitar o troubleshooting. Porque quando os pacotes são agrupados em fluxos, você consegue entender melhor o comportamento da rede e ver anomalias, consegue ver também incidentes até de segurança da informação e até mesmo pontos de melhoria que você pode encontrar aí e usar melhor os recursos da sua rede. Este vídeo está sendo patrocinado por um parceiro já de longas datas, que é a Telco Manage. A Telco Manage, pessoal, que já atua aí há mais de 20 anos, ajudando empresas de pequeno, médio, grande porte a alcançar a excelência operacional. Ou seja, você consegue aí melhorar o desempenho da sua rede em diversos segmentos, desde uma rede de operadora, até mesmo uma cadeia de varejo, bancos, tá pessoal? Empresas de logística, óleo e gás, enfim, indústria de base. Pessoal, o leque deles é bastante amplo e, claro, você deve conhecer bem que qualquer empresa hoje precisa de uma boa infraestrutura de telecomunicações e não adianta você ter uma infraestrutura robusta, bem construída, com bons equipamentos, se você não consegue monitorar ela. Se eu não consigo monitorar, não consigo medir direito, eu não consigo saber se eu estou fazendo um bom trabalho. Até o Manage e as suas ferramentas, como o Trafip, elas conseguem aí transformar essa complexidade de gestão de redes e infraestrutura em simplicidade e eficiência. E eu sempre reforço aqui, pessoal, eles têm capacitação própria, tá? É gratuita. Eu vou colocar o link aqui embaixo que você consegue se capacitar nas ferramentas deles, mas também você aprende um pouco mais sobre gerenciamento de rede. É uma área, pessoal, que por mais que tenha aí cloud computing, e segurança cibernética, eu sei que são temas que estão mais em voga no momento, você precisa também monitorar isso. Você precisa monitorar esses data centers, você precisa monitorar aí essa infraestrutura de telecomunicações que não vai sumir. Tá? Pelo contrário, está só crescendo. Maravilha, então vamos começar. Lá no passado, pessoal, lá em 1900 e bolinha, 1988, 89, quando a SMNP começou a ser criado, o objetivo principal é ter um mínimo de conhecimento da rede, o comportamento da rede. Qual é a porcentagem do link que está sendo utilizado, por exemplo. Então o SMNP e outros protocolos como o NBAR, eles faziam um bom trabalho. Só para não te deixar na mão, o NBAR é um protocolo que foi feito para reconhecer também diversos fluxos na rede. Ele é bem mais simples que o NetFlow. Então esses protocolos aí, eles vão checar CPU, memória, interface de rede, carga, e como consequência aí vai te dar aquela primeira visão da rede. Só que, imagina a seguinte situação, você está num grande prédio, uma grande corporação, uma empresa de médio porte, grande porte, e percebe que, repentinamente, o desempenho da rede nessa corporação começa a decair, e você percebe que, por exemplo, o link de internet ele não nenhum problema, ou seja, o throughput dele está adequado, você não tem um indício que haja um problema na internet, mas você tem um decréscimo de desempenho entre os usuários na rede. Então, através aí do NetFlow, você consegue fazer o rastreio dos fluxos e identificar o que realmente está ocasionando o problema. Então, você consegue fazer uma análise de troubleshoot. Aconteceu, inclusive, na corporação que eu trabalho, você ter esse problema na rede local e a gente percebeu que internamente existia uma vazão muito grande, eventualmente saturava algumas portas dos switches de acesso, mas a gente não conseguia chegar a uma conclusão, só parecia ser uma aplicação. E com o NetFlow a gente conseguiu identificar que era um problema no Microsoft Teams, quando você tinha aí muitas reuniões dentro do mesmo andar, começava a saturar o link daquele andar, o throughput lá do switch. Então, pessoal, acho que é o mal dessa década, nós temos agora um trabalho híbrido, trabalho home office, mas quando você vai para o presencial,
todo mundo senta na cadeirinha, né, do escritório, e ao invés de fazer uma reunião presencial ali, você faz o quê? Faz uma reunião em vídeo. Às vezes o colega está do lado ali e está fazendo uma reunião com ele em vídeo no computador. Então isso está sendo um fator preponderante, né, em grandes corporações, e também o NetFlow consegue mostrar para você que existe esse problema, através de ferramentas aí como o Trafip, né, que consegue te auxiliar nisso, e também outras ferramentas do gênero. Beleza? Então o legal do NetFlow é que ele consegue não só identificar IP ou porta, não, ele consegue ver o fluxo de dados. Ah, tem um fluxo de vídeo aqui, tem um fluxo HTTP aqui bidirecional, então ele consegue te dar essa noção. Tudo bem? Então, para cada um dos fluxos, né, o NetFlow vai fazer o quê? Ele vai fazer o rastreio do número de pacotes, vai conseguir aí mandar os bytes enviados, o tamanho do pacote e muito mais. Você vai saber a característica daquele fluxo e não de um pacote individualmente. Então, com o NetFlow eu consigo ter um gráfico, né, uma análise de qual é o fluxo de dados, né, que está ocasionando o problema na sua rede, conforme a imagem aqui, né, pessoal? Você tem aqui um gráfico, né, e você seleciona aqui no gráfico quais são os fluxos que estão caracterizados na sua rede e consegue atacar o problema. No caso do Teams ali, por exemplo, né, você teve que trocar o equipamento, né, ou então colocar uma política de QoS dentro do switch, dentro do switch router, dentro do roteador, de forma com que priorizasse esse fluxo de vídeo nesses horários de pico. Imagina uma reunião de diretoria, né, todo mundo em videoconferência, né, definindo coisas importantes, estratégicas, e na hora de você dizer um sim ou não, a ligação trava, né, a chamada trava. Tudo bem? Como é que é a estrutura básica do protocolo NetFlow, pessoal? Bem, vou tomar como exemplo essa estrutura aqui. Você vai ter um cliente, você vai ter aqui um roteador configurado com NetFlow, né, pode estar ligado aqui na internet, e você vai ter o que a gente chama de coletor NetFlow, né, como se fosse um servidorzinho aí que vai receber esses dados, né, ele vai ser como se fosse uma interseção dentro da sua rede e vai ficar coletando dados de uma respectiva interface ou de várias interfaces. Aí ele vai converter essas informações aqui em imagem, em gráfico, para que o analista de rede, o engenheiro de rede, o engenheiro de telecomunicações consiga fazer uma análise precisa e com inteligência. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no que refere-se à configuração. Pensando, claro, aqui na configuração no equipamento Cisco, tá? Então, você precisa, primeira coisa, especificar lá no roteador, pessoal, como encontrar esse servidor NetFlow. Então, você tem o comando aqui, o IP Flow Export, aí você bota o destination, né, que nesse caso aqui é o 92.168.1.1, né, e a sua respectiva porta. Tudo bem? Depois você vai ter que especificar qual é a versão do NetFlow. Né? Você pode usar, por exemplo, a versão número 9, né, e especificar também, isso é opcional, a porta que esse roteador aí vai fazer a análise desses fluxos. Né? Você pode botar uma porta, duas, várias portas, ou deixar livre, que ele vai fazer a análise necessária. Depois você vai especificar qual é a interface, né, que você vai monitorar esses fluxos. Tudo bem, pessoal? Então, só para clarificar um pouco mais, né, quando você vai especificar a versão do NetFlow, você pode também informar qual é a porta que vai estar ligada lá no servidor NetFlow, tá? Retificando. E aqui depois você vai especificar as portas que você vai fazer esse monitoramento. Tudo bem, deixa eu mostrar como funcionam esses fluxos na prática a partir de agora. Muito bem, pessoal, então vamos ver essa estrutura aqui, né, que já foi pré-configurada com o NetFlow aqui no roteador. Já criamos aqui um coletor NetFlow também. Então temos aqui uma infraestrutura com internet, já configurei um servidor web e computadores dentro de uma rede local. Então vamos ver como funciona o NetFlow nesse caso. Lembrando aqui, pessoal, que esse NetFlow Collector, né, pode ser de qualquer fabricante, né, como por exemplo o Trafip da Telco Manager, né, que realmente é bastante ágil, inclusive ele. Eu sei que é um vídeo patrocinado, mas eu já usei nessa ferramenta muitas vezes, eu sei o quão ágil e precisa ela é. E ajuda muito no troubleshoot no dia a dia. Então vamos começar. Vamos pegar aqui o nosso NetFlow Collector, né, abrir ele aqui e vamos verificar
se o NetFlow Collector está habilitado. Beleza, está habilitado aqui, né? Então ele está apto a receber informações, apto a receber os fluxos de dados. Tudo bem? Então vamos gerar um fluxo de dados para ele aqui, pessoal. Vamos dar um ping, né? Fazer um ping daqui desse cara ou desse cara aqui até um respectivo destino, né? Pode ser, por exemplo, para a porta do roteador, né? Que é o 10.0.0.1, que é uma porta que está sendo monitorada. Vamos lá. (10.0.0.1). Ok, né? Vejo que a conexão foi feita com sucesso. Né? Vou dar um reforço aqui, dar um segundo ping para a gente ter mais dados. E vamos olhar agora lá o nosso coletor NetFlow para ver se ele recebeu essas informações. Vamos ver. Lembrando, pessoal, que demora um pouquinho para essas informações serem processadas, tá? Você vai receber esses dados, é um computador, CPU, memória RAM, né? E aí você vai processar e gerar um gráfico quanto a isso. Então, se demorar um pouquinho aí, caso você tente fazer em casa, é natural, mas uma hora vai aparecer. Então, vamos esperar um pouquinho que já aparece. Uma outra coisa, pessoal, que para os primeiros grupos de pings pode ser que o NetFlow não colete. Por quê? Porque antes houve aquele processo do ARP, né, do Address Resolution Protocol, que eu também explico lá na minha formação em rede de computadores. E depois que ele resolver o IP e MAC, né, aí sim que ele vai começar aí o fluxo de dados. Então, se demorar um pouco aqui, 20, 30 segundos, e não aparecer nada, dá um ping de novo. Né, insiste lá um pouquinho que aí os próximos ele vai aparecer. Vou até fazer isso agora aqui por precaução. Vamos lá. O ARP podia estar rodando, agora o ARP já rodou e não deve ser um problema a partir de agora. Vamos esperar mais um pouquinho que já deve aparecer. Maravilha, temos aqui agora um gráfico básico, né, pessoal? Claro que isso aqui é um gráfico em pizza, não tem muita coisa, né? Quando a gente começar a colocar mais coisas, esse gráfico ele vai colocando em porcentagem, né? Essa pizza vai tomando outras formas. Tudo bem? Então você clica aqui, você tem as informações sobre esse fluxo. Veja, Flow Information, IPv4 Source Address, né, o endereço de origem, endereço de destino. Temos aqui também outras informações, como porta de origem, porta de destino. Nesse caso não vai ter nada, porque nós estamos falando do protocolo ICMP, um protocolo de camadas de rede, não tem porta. Tá? E aqui o intervalo de tempo que esse fluxo de dados já ocorreu, o início e o fim. Aqui não está no horário regular, né, mas são basicamente aqui 4 segundos, mais ou menos, pouco menos que isso. Tá? Pacotes aqui foram 4 e a interface que recebeu foi a gigabit 0/0. Tudo bem? Então imagina isso aqui, né, pessoal? Você tem aí mais informações, né? Claro que aqui foi um teste básico, mas você consegue, por exemplo, ter informações de nível de aplicação. Nessa configuração aqui, né, nós configuramos esse roteador aqui como exportador, né? A gente fez aquela configuração que eu mostrei para vocês, e ele direciona para este cara bem aqui, né, para o NetFlow Collector. Vamos fazer mais alguns testes aqui agora, né, mas para o PC2. Vamos lá. Mesmo teste, pessoal. Vamos fazer agora um ping de novo para o 10.0.0.1, né, que basicamente é a porta aqui do roteador. Vamos lá, mesmo esquema, para não correr nenhum risco, eu vou dar alguns pings a mais aqui, né, haja vista que o ARP pode estar resolvendo isso. Vamos lá, está feito, vamos no nosso NetFlow Collector. Né? Agora eu te pergunto, pessoal, o que você espera ver aqui agora? Que fluxo vai aparecer? Vai aparecer agora, já que é tudo ICMP, vai aparecer num local só? O gráfico vai mudar? Não vai mudar? Eu já te adianto, olha só aqui, o gráfico mudou. Por quê? Justamente porque é um fluxo diferente. Né? É ICMP, mas nós estamos falando de um fluxo diferente. Vamos fazer agora aqui um outro ping do PC1 de novo. Da mesma forma. Beleza, vamos ver se mudou alguma coisa no NetFlow Collector. Em princípio não mudou, mas agora mudou. Por quê? Porque agora a proporção de pacote mudou também, né, pessoal? Eu estou agora fazendo um fluxo maior aí de dados, né? Ou seja, eu fiz vários pings aqui e, como consequência, eu tenho uma proporção maior de pacote de um fluxo comparado ao outro.
Tudo bem? Vamos fazer agora um outro teste, mas para o servidor web que a gente configurou aqui, esse example.com. Ou seja, vamos fazer acessar, né, esse local aí desta forma. Vamos lá. E pessoal, até pela lógica, né, o que vocês esperam ver agora? Bem, eu vou ter um fluxo para cá, né, através de um web browser. E naturalmente é porta 80, HTTP, né? Então a gente deve ver algumas coisas a mais, como por exemplo o próprio protocolo HTTP, o protocolo TCP também ali no meio. Vamos ver. Example.com. Aqui é só um exemplo de website, sem muitos detalhes, né? Não é relevante para a gente botar um site aqui muito elaborado. Mas vamos ver agora no NetFlow Collector se vamos ter diferença. Já te adianto, vai ter diferença sim. E já teve, né, pessoal? Eu acabei fazendo aqui alguns pings a mais, né? Então o gráfico ficou uma pizza, né? Bem interessante. São vários fluxos aqui ICMP. Beleza. Vamos pegar agora somente o fluxo lá para o servidor web. Vamos ver aqui. Inclusive, pessoal, olha só aqui, ó. Porta de destino 53, tem um fluxo na porta de destino 53, que é o protocolo DNS, resolução de nome, né? Eu tenho o IP, ele vai resolver, né, numa URL. Então temos aqui um fluxo DNS, temos aqui outro fluxo DNS, né, já que eu dei enter várias vezes lá, acabei dando enter várias vezes, então aconteceu isso. E temos aqui em preto, pessoal, vejam, eu tenho aqui uma origem 10.0.0.10, que é este cara bem aqui, e o destino, o servidor web. E aqui eu tenho a porta de origem, né, que é essa porta, pessoal, é uma porta genérica, tá? É o padrão do Windows, normalmente o padrão do Windows é de 1025 até 5000, que são as portas que não estão aí pré-estabelecidas para nenhum protocolo, né, diferentemente das portas abaixo, né, como porta 80, que é HTTP, né, porta 53, que é DNS, e assim sucessivamente. Tá? E eu explico com detalhe dessas portas também na minha formação em rede de computadores. Coloco aqui também o IP Protocol, né, que é o número 6, né, isso indica que quando você coloca aqui o número 6, que você está usando o protocolo TCP. Né, e temos os flags aqui, inclusive, né, o 0x02, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas isso aqui indica, pessoal, que você vai ter aí algum flag, como por exemplo SYN ou SYNAC ou ACK, né, que aí faz parte do Three-Way Handshake, que eu explico isso em outros vídeos meus aqui no canal. Maravilha, e mostra também aqui, ó, a interface que saiu e a interface que entrou. Agora pensa comigo. Se eu sei a interface que saiu e que entrou, né, e pode ser que de repente esse tráfego aqui, esse fluxo para esse site, ele está excessivo. Eu consigo identificar no NetFlow que esse fluxo está sendo o responsável por gerar, de repente, uma indisponibilidade na rede, ou então para saturar o link de internet. E aí você, administrador de rede, consegue, de repente, limitar aqui, fazer um QoS, ou então até mesmo, no caso extremo, bloquear aquele site para que você não acesse. Hipoteticamente, né, posso estar falando até um exagero aqui dentro de pequenas, médias e grandes corporações. Mas vai comprar um ingresso aqui, né, meia-noite nesse site, aí tem um monte de gente da empresa que quer comprar ingresso aqui. Aí meia-noite todo mundo entra e acaba saturando o link. Hipoteticamente, ou então está todo mundo fazendo o download das atualizações do Windows, né, o Windows Update. Se fizer ao mesmo tempo, se não houver uma política aí de download único, né, todo mundo baixa aqui, satura o link e, como consequência, você satura de maneira desnecessária. Então, com o NetFlow você consegue ter esta análise mais aprofundada. Tudo bem, gente? Então, essa é a visão do NetFlow. Espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo.